gostaria agora de me abrir para, caso exista algum tipo de pergunta, ou caso alguém queira compartilhar algo, a gente permanece. Temos mais um tempo aqui e podemos agora interagir e quem sabe, tiramos mais coisas importantes a partir das perguntas ou daquilo que as pessoas têm para compartilhar. Portanto, Carla, tem alguma coisa ou alguma pergunta ou alguma Sim, coisa que as pessoas gostariam de compartilhar? temos muitas perguntas e temos vários comentários, mas eu vou me ater um pouco mais nas perguntas, que eu acho que é mais importante. Só um comentário no bate-papo me chamou a atenção, que tem um aluno que pediu para que o senhor falasse um pouco mais sobre as ordens da ajuda, mas com certeza isso seria mais uma aula, né? Mais um Sim, tempo. mas como vamos ter outro encontro, se me lembrarem, eu posso falar um pouco mais sobre isso. Sim, com Próximo encontro. certeza, vou deixar registrado. A Patrícia faz a seguinte pergunta. Renato, a forte necessidade de ajudar os outros nessa crise, como vemos em tantas campanhas, pode estar relacionada ao não parar e vivenciar esse isolamento social primeiro em si? Como separar esse impulso dessa missão espiritual, da própria missão na família, daquilo que ainda precisamos amadurecer em nós? Ótima pergunta e perfeita observação. Sim, nós precisamos diferenciar isso. É claro que o mundo precisa, as pessoas precisam de ajuda. É um fato. Porém, como diferenciar esse movimento de ajuda e desse movimento solidário de um movimento de fuga? Existe uma diferença. E realmente, para algumas pessoas, isso pode ser um movimento de fuga. Como diferenciarmos esse movimento solidário de um movimento de fuga? Bom, se essa dinâmica de ajudar o outro, ela surge dentro de mim como uma aflição e um desespero, ela surge como uma ansiedade, como uma inquietação, isso é um movimento de fuga. Isso é um movimento de fuga. Por mais estranho que possa parecer. Tudo bem que é um movimento de fuga que possa ajudar as pessoas. As pessoas podem se beneficiar. Mas é um movimento de fuga quando isso é vivido com uma ansiedade, com medo e com inquietação. Porém, se isso for vivido de outra forma, se isso vier de um lugar de amor no seu coração, se isso for vivenciado com serenidade, com calma e com amor, então agora você está diante de uma missão e não de um movimento de fuga. Então, é isso que nos permite diferenciar se esse movimento solidário é um movimento de fuga ou se é uma missão e que vai expandir algo em você através daquilo que você doa, organiza ou contribui. Porque realmente esse movimento solidário, para alguns, vai ser um movimento de fuga. Porque vai ser vivido com muita ansiedade, com muito medo, com muito nervosismo, com um certo desespero. Então, ao se envolver com isso dessa forma, você está usando disso para fugir, porque os sentimentos primários permanecem lá e você não está acessando. Você está usando a sua ocupação com o outro e direcionando toda essa energia para o outro e não olhando para si e para tudo aquilo que se movimenta dentro de si, individualmente. Perfeito. A Miriam pergunta: tem observado pessoas sonhando intensamente e se lembrando desses sonhos com clareza? Se eu tenho observado, Sim. muitas pessoas estão chegando e chegam imediatamente falando de sonhos. Exatamente, tem acontecido muito isso.
Pessoas, elas chegam às vezes, pessoas que nunca relataram sonhos, pessoas que às vezes eu conheço há muito tempo, e elas chegam contando dos sonhos. E é incrível como essas mensagens, para algumas pessoas, chegam através dos sonhos. É incrível como isso que quer se movimentar, para muitas pessoas vem chegando através dos sonhos. E não só elas estão se lembrando dos sonhos, como esses sonhos vêm carregados de significado, de tudo aquilo que quer e precisa ser visto. Sim, tem acontecido bastante. É incrível mesmo, né? Tem um aqui que está como participante anônimo, mas ele fala assim: o que pode significar um cansaço fora do normal e sonolência foi o que senti no começo do confinamento. Também senti durante uma meditação uma tristeza enorme por servir ao sistema bancário onde trabalho. Essas medidas que no fim não alcançam os mais pobres. Ótima pergunta, porque isso me permite compartilhar algo acerca da minha experiência, acerca de como muitas vezes o cansaço e uma sonolência constante é o movimento substitutivo dos sentimentos primários. É uma fuga. Ou seja, atrás da canseira, atrás dessa exaustão, o que muitas vezes está presente por trás, são dores e sentimentos primários muito profundos. E esse cansaço e essa exaustão muitas vezes está relacionado a uma luta interna, aonde eu não quero entrar em contato com a dor e eu gasto toda a minha energia na luta contra acessar esses sentimentos. Portanto, isso pode ser um sintoma extremamente importante. E para quem olha atrás desse cansaço, tem algo que o toca muito profundamente dentro desse processo. Nesse caso, a dica é mergulhar para trás da canseira e da exaustão. Perfeito. A Thaís pergunta: sentindo que a raiva ou o medo da morte persistem, como podemos fazer esse movimento para dentro? A pergunta que eu devolvo para essa pessoa não sei se você vai poder localizá-lo. Medo da sua morte ou medo das pessoas, medo da morte das pessoas, de pessoas, outras pessoas? Ver se essa pessoa pode responder. Porque é diferente. Deixa eu ver se ela coloca aqui. Medo da minha morte. Tá. São coisas totalmente diferentes. Se eu tenho medo da minha morte ou se eu tenho medo da morte do meu pai, da minha mãe, coisas diferentes. Quando se trata do medo da minha morte, isso é algo extremamente importante, pessoal, e que tem dois aspectos. Um aspecto, ele é positivo, no sentido de que ao me encontrar diante da morte, realmente, e encarar essa morte, mas permanecer onde eu estou, isso me traz muita vida, né? O medo da morte me traz muita vida. Por outro lado, esse medo da morte pode estar representando dinâmicas inconscientes que eu carrego, que pode estar ligado a culpas, processos de autopunição, né? Algo que eu carrego internamente como algo do qual eu sinto a morte como uma punição, ou a morte como uma necessidade de ser punido. Então, se olharmos para esse medo no campo positivo,
vamos ver que isso me conecta mais com a vida. E se olharmos para a morte nessa situação, com esse medo e no que ela representa como ameaça, talvez tudo isso me conecte com as minhas culpas ou com aquilo que de alguma forma internamente funciona como uma pressão. E eu vejo a morte nesse caso, e sinto a morte nesse caso, quase como uma punição. É como se agora chegou algo que pode me punir. Agora eu não tenho mais escapatória. Ou agora eu posso ser castigado, por assim dizer. Na verdade, não é nada disso, né? Mas você pode usar esse impulso pelo medo da sua morte, agora olhando profundamente para que culpas que no fundo você carrega e que você acha que você vai poder ser punido ou que Deus vai te castigar com a morte. Que você vai pegar a doença e que você vai morrer. Então, assim, é um momento maravilhoso também para olharmos para as culpas que carregamos. É um momento de revermos dinâmicas na nossa vida que às vezes nos perturbam e que às vezes eu posso, ao reconhecer isso, me reconciliar com algo, com alguém, né? E que nesse conflito, seja por eu excluir, ou seja por eu tomar vantagem, ou por eu causar algum tipo de sofrimento no outro, isso gera em mim um peso na minha alma. Portanto, mergulhe nesse medo e olhe atrás desse medo de morrer e você vai ver, a dica nesse caso é quais as culpas que podem estar por trás, o que está pendente na sua vida, o que está fazendo com que você, de alguma forma, se sinta ameaçada ou punida por algo. Ou se tendo que ser punida ou sendo ameaçada de ser punida com a vida por algo. A Paula pergunta: apesar da situação de quarentena ser estranha, de uma certa forma já me acostumei e até estou apreciando. Fico só pensando de como será a saída dessa quarentena e a volta ao mundo. Você pode comentar sobre a saída da quarentena, que de certa forma deverá estar próxima? Não sei falar muito sobre isso. Vai ser, assim como entrar na quarentena e viver a quarentena, está sendo uma experiência única e de muito crescimento. Sair da quarentena e ir para o mundo também vai movimentar novas sensações, novas atitudes e novos comportamentos. Portanto, isso nós podemos falar quando nós estivermos vivendo isso, porque por hora não estamos vivendo e eu também não sei como vai ser. Acredito que vai ser riquíssimo. Também acredito que vai estar movimentando. Na verdade, eu pensei nisso hoje à tarde. Como que eu pensei nisso? Eu me lembrei de um lugar que eu gosto muito de ir, um lugar extremamente agradável, é um bar, restaurante, mas que, por outro lado, esse lugar às vezes está muito cheio, isso me incomoda um pouco. E hoje à tarde, olhando para o céu, antes mesmo da aula, eu lembrei, falei, nossa, que delícia seria estar lá, nesse momento, vendo esse pôr do sol. E, ao mesmo tempo, imediatamente me veio um pensamento, nossa, mas como que eu estaria me sentindo lá, nesse momento, se estivesse cheio de pessoas ao meu redor? Imediatamente me veio uma reflexão de como que eu iria me comportar na presença de tantas pessoas ao meu redor, nesse momento ou logo saindo na quarentena. E aí imediatamente me veio uma sensação, por hora, acho que o melhor lugar é estar em casa mesmo. Imediatamente me veio essa sensação. Não, por hora é melhor estar aqui. Eu não estaria relaxado lá. Ou seja, são vivências, né? A gente percebe os movimentos quando eu estou alerta e atento dentro de mim. Eu percebo o que os pensamentos geram como sensações e eu vou acompanhando todos esses movimentos e me dando a percepção de algo, a compreensão ou a expansão de algo. Portanto, não sei, vamos ter que viver todos juntos.
Vamos ter que esperar, né? Exato. Ainda não está fácil. Ainda não é o momento. A Areta pergunta, professor, como podemos olhar para os movimentos políticos nesse momento? Nossa, é maravilhosa essa pergunta. Maravilhosa e, ao mesmo tempo, complexa. Então, assim, nós podemos falar sobre isso, sobre avaliar movimentos políticos em vários países, em vários líderes políticos, né? E, e, e como isso seria uma resposta muito ampla e complexa, eu vou falar de forma mais objetiva. Assim como eu disse, quando podemos dizer sim à circunstância e reconhecer isso como realidade, né? Nós ganhamos, por mais difícil que seja, nós ganhamos força e junto com essa força serenidade e junto com essa força sabedoria e, portanto, nós como um político que adquire essa atitude, ele ganha força, ele ganha respeito, ele ganha projeção política. Ele ganha aceitação. Por quê? Porque ele não nega a realidade daquilo que se manifesta. Isso é se submeter à circunstância. Portanto, isso traz algo positivo não só para o indivíduo, mas para os campos sistêmicos. E a política é um campo sistêmico, é o campo dos políticos. Portanto, quando um governante, todos aqueles que disseram sim, não subestimaram e se submeteram a essas circunstâncias, estão fazendo algo de bom. Aqueles que negaram ou continuam negando que isso não é real ou que não é tudo isso, etc., essas pessoas, elas não só estão tendo que voltar atrás, porque elas estão negando a realidade, como elas estão perdendo força política, como elas estão perdendo respeito dentro da sociedade. Portanto, de novo, aqueles políticos que tomam isso e a dizem sim, eles vão ganhar força e vão ganhar projeção política e respeito, porque eles se submeteram à circunstância e reconheceram isso como algo real. Aqueles que não aceitam isso e que dizem que isso é uma bobagem, essas pessoas, elas não só não ganham força, como elas perdem força e perdem o respeito de muitas pessoas. Assim, a gente já viu acontecendo com o Trump, que disse que isso tudo era uma bobagem, e quando ele se deu conta, hoje eles são o país com mais número de contaminados no mundo e também hoje o maior número de mortes do mundo. Então ele teve que voltar atrás. E voltar atrás também não devemos deixar de reconhecer que é um ato de humildade e isso traz força. Mas continuar negando isso, também isso tira a força dessa pessoa, tira o respeito, as pessoas perdem o respeito. Tem algumas perguntas aqui que já são de assuntos que já foram tratados, mas eu vou passar um pouquinho para frente das outras, se der tempo eu retorno a elas, ok, professor? A Patrícia pergunta aqui, como são vistas as mortes coletivas na visão sistêmica? Desculpa, como são vistas o que eu não entendi? As mortes coletivas. Ah, tá. Ok, ótima pergunta. Uhum. As mortes coletivas estão geralmente também a serviço de movimentos coletivos. O que significa isso? Quando muitas pessoas morrem e são quase que abatidas de forma coletiva, né? Como é esse caso, isso tudo está a serviço
da maioria. O que significa isso? Muitas vezes o ser humano e mesmo os sistemas, eles só podem olhar para algo quando algo chega no seu limite. E quando traduzimos isso para a vida, isso significa que muitas vezes, só quando morrem muitas pessoas, nós podemos parar e olhar para aquilo com atenção. Enquanto morrem indivíduos, isso não chama atenção da humanidade ou de um grande grupo. Portanto, as mortes coletivas, elas estão a serviço de chamar a atenção para algo grande do qual a coletividade precisa ou necessita. O Bert falar sobre isso quando ele fala das ordens de chegada, né? Aonde quem chega primeiro tem precedência a quem vem depois, e quem vem depois deve respeito a quem chegou antes. E assim como ele fala, como a vida funciona, aonde os mais fracos estão a serviço dos mais fortes, onde os mais fracos são sacrificados para que os mais fortes alcançam algo maior. O Bert observou isso e como isso funciona, e ele fala muito sobre isso, né? Que os que vêm depois estão a serviço daqueles que vêm antes. E dentro disso, ele também observou que muitas vezes os que chegam depois são sacrificados a serviço daqueles que chegaram antes, todos a serviço de proteger algo que chegou antes. Então, quando nós olhamos para as mortes coletivas, essa é a imagem que surge. Muitas pessoas sendo sacrificadas para que algo maior se beneficie. Então, vamos dizer que talvez morram centenas de milhares de pessoas para que bilhões se beneficiem. Infelizmente, é assim. O Bert apenas observou que é assim que funciona. Isso é o olhar sistêmico para as mortes coletivas. Não estou te ouvindo, Carla. Sim, desculpa. Agora, A Regiane comenta: como posso estar tão tranquila neste momento? Será que estou ignorando ou sendo indiferente? Se você consegue, se você foi tocada, ou se você vem sendo tocada por tudo isso, se você já consegue olhar coisas positivas disso tudo, mas através de vivência, não da mente, mas de vivência, a serenidade é a consequência de você estar absorvendo e tomando o que tem de positivo nisso tudo. Agora, se você está aparentemente serena, tranquila, e não foi tocada por nada disso, não consegue ver no que isso pode ou está mudando a sua vida, então essa serenidade é de fato uma fuga. É uma indiferença. E indiferença, de novo, eu disse, como sentimentos secundários, a raiva, a revolta, a agressividade, a busca por culpados ou até mesmo a indiferença. Eu citei a indiferença como uma atitude, um sentimento secundário. Então, você tem que avaliar dentro de você, né? Se isso tudo não te tocou, ou se você não olha, não consegue ver o que isso trouxe ou ampliou no seu coração, então é uma fuga. Agora, se tudo isso ajudou você a expandir o seu coração, se existe um sim amoroso, se você foi tocado e se através de ser tocado você compreende o tanto que isso pode estar mudando a sua vida, então essa é a serenidade saudável daqueles que disseram sim.
Ok. Tem algumas perguntas aqui, o leque é grande, mas falando sobre essa questão do sentimento secundário, né? Do como mergulhar atrás do sentimento secundário, ou como identificar esse sentimento secundário nesse momento. Bom, como eu disse, eu dei exemplos do que são sentimentos secundários: indiferença, negação, revolta, busca por culpados, e até mesmo essa coisa solidária excessiva feita com ansiedade. Isso são sentimentos secundários. Então, para a gente acessar os nossos sentimentos primários atrás disso, nós devemos fechar os nossos olhos e respirar pela boca profundamente. Expirar pela boca profundamente. Então, fechar os olhos é um movimento que nos dá a possibilidade de irmos para dentro de nós. Então, ao fechar os olhos, eu me conecto com a raiva, com a revolta, com a indiferença, e eu começo a soltar o ar, relaxar o corpo e começo a me deixar a olhar para quais são os sentimentos atrás, por baixo, além da raiva, da revolta. E aí sim, através de soltar o ar e fechar os olhos e ir mergulhando através do sentimento secundário, eu agora vou poder acessar os sentimentos que estão por trás disso. Aí sim eu vou encontrar o sentimento primário. Muitas vezes é uma dor, muitas vezes é uma tristeza, muitas vezes é uma frustração, uma impotência, né? Eu vi uma pessoa escreveu aqui Cosmic Power. Yes, Cosmic Power é um excelente caminho para você acessar os sentimentos primários. Uhum. Agora eu acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta, ok, professor? E o que aqui tem várias perguntas sobre vários pontos, mas aqui o que prevalece é o medo. Medo da escassez, medo da falência, medo da morte dos pais, medo da falta de dinheiro. Enfim, voltamos a falar de medo. Sim, perfeito. Com certeza, o medo, né, e aí dos mais variados, ele tem sido um dos sentimentos primários mais frequentes, né? E de novo, entre profundamente em contato com esse medo. Use a respiração, feche os olhos e entre em contato com esse medo e deixe que esse medo te leve para imagens, para cenas, palavras, né? E é claro que como o medo, e não importa em que dimensão ele é ativado, ele é um sintoma, seja de questões traumáticas pessoais, mas também seja de questões traumáticas do seu sistema. Então, o que significa isso? Então, a pessoa que está com medo da escassez, da fome e de tudo isso, se ela viveu isso, ela pessoalmente viveu, então estamos falando de um trauma pessoal. Mas se ela não viveu isso e ela está sentindo isso, então agora estamos falando do quê? De uma dinâmica sistêmica. Provavelmente antepassados viveram, passaram fome, né? E não é difícil de encontrar isso aqui no Brasil, já que como a maioria dos brasileiros são descendentes de imigrantes e que fugiram de países por fome, por miséria. Então, se eu entro fundo nessa sensação, por exemplo, eu estou dando como exemplo a escassez. Então,
eu agora tenho a possibilidade de acessar esses meus antepassados, as dinâmicas sistêmicas que podem estar por trás desse medo. Agora, quando eu entro no meu medo de perder os pais, bom, agora essa dinâmica está colocando você em contato com o quanto você ainda quer salvar os seus pais, né? Com o quanto ainda você quer controlar a vida deles. E isso é um momento de reflexão para você olhar para o quanto você ainda não ama os seus pais da forma saudável, né? Porque quando estamos nos preocupando se os nossos pais vão morrer ou não, significa que ainda eu não os tomei plenamente. Porque quando eu os tomo plenamente, eu também fico de acordo com o destino deles e com tudo aquilo que é certo para eles. Portanto, cada um deve mergulhar nesse medo e se deixar ser movido para aquilo que lá no fundo movimenta esse medo. Seja uma forma não saudável de expressar o seu amor aos pais, ou não ter tomado ainda plenamente os pais, ou seja, isso tudo te mover a situações traumáticas lá da infância, onde por movimentos de amor interrompido ou pela mãe ter ficado doente te leva em contato com uma solidão, ou até mesmo em dimensões sistêmicas de você acessar sentimentos e situações dos antepassados que aparecem também, muitas situações dinâmicas, muitas dinâmicas sistêmicas e da sua família vão aparecer nesse movimento, dentro dessa onda, através de sensações e dessas ansiedades. Portanto, são vários tipos de sentimentos de medo que pode surgir. Agora, o que vai conectar você à essência desse medo é você dizer sim e mergulhar nesse medo. E aí sim você vai poder encontrar aquilo ao qual essa onda está a serviço para você. E aí se mover, dar um passo além. Perfeito, professor. Muito obrigada. Já estouramos nosso tempo. Foi muito rápido, né? Passa rápido demais. Tudo que é bom vai rápido, né? Acaba logo, né? Mas para não sentir esse gostinho que acabou, o professor Renato me fez uma sugestão e eu passei para a Hellinger. Então, todas essas lives que o professor Renato e a Simone estão fazendo, elas vão ser editadas e vão ser publicadas. E a primeira parte da primeira aula do Renato já está disponível no YouTube da Faculdade Novari. Então, vocês se inscrevam no canal da faculdade e ela está... Desculpa, Hellinger Butch, ainda bem que tem a Carla para me corrigir. Isso está tudo no Face e está no Instagram. Outra coisa importante, aproveitando a audiência, agradeço demais a presença da professora Mimansa, que está em todas as nossas aulas. É uma presença ilustre e fantástica. Olha, que honra, abraço. Que honra, né, velho? Então, entre os presentes, temos a professora Isabela também e vários profissionais da Hering. Então, é um trabalho assim maravilhoso e está unindo forças. E é o que a gente pode fazer nesse momento. Então, dentro de tudo que o Renato falou, que a gente está se adaptando, é um momento novo, a Hering e a Novari também se adaptaram para estar fazendo esse movimento pela internet. E uma coisa que eu vi hoje, inclusive lá da Alemanha, do Sacha, que nas outras crises, de outras gripes, de outros momentos que o mundo parou, a gente não tinha internet. Agora a gente pelo menos tem internet, né? Que a gente possa ver ou falar ou estar com alguém. E está fazendo esses encontros maravilhosos. Então, todas as quartas-feiras continuamos com esses encontros. Amanhã temos o pessoal do direito, a Carlinha que está aqui, ela vai dar a sua fala amanhã, junto com a professora Isabela Diniz e com o Fernando Cordeiro. Segunda-feira nós temos a segunda aula com relação ao projeto novo, que é Direitos Sistêmicos e Práticas Integrativas, a Justiça e a Família a Serviço do Amor. E
nesse projeto, a gente fez uma proposta de uma doação para uma entidade social. Eu vi que algumas pessoas colocaram aí, mas aí é de coração, gente. Cada um faz aquilo que seu coração mandar. Mas nesse projeto, professor, a gente já conseguiu mais de 2.000 cestas básicas para entidades sociais que estão fazendo um excelente trabalho na região de São José, da nossa amiga Pri, e ajudando muita gente que está passando por um momento delicado. É difícil a gente pensar em doar agora, né? Sendo que a gente nem sabe se tem para a gente, mas eu acredito muito que essa doação que o professor Renato está dando, que a gente está dando, todo vai acontecer de uma maneira bem positiva e a gente está aqui de coração e os céus estão vendo isso. Com certeza, quanto mais a gente hoje puder ajudar um próximo, mais com certeza a gente vai ter esse resultado. E como as empresas estão se aprimorando, a gente está aprendendo a trabalhar em casa também, né, gente? Não é nada fácil com um filhote de 7 anos trabalhar em casa, mas o que eu posso falar para vocês? Eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes, mas, graças a Deus, o resultado está acontecendo. Então, foi um grande desafio a gente estar aqui juntos. E nada é fácil, mas está valendo super a pena. Então, como o professor Renato falou, eu só vou repetir a frase dele. Esse conhecimento é importante para o mundo. Então, nós vamos levar esse conhecimento para o mundo. Então, esses eventos que estão sendo divulgados e que estão sendo colocados no YouTube Hellingen são abertos. Pode divulgar, pode passar para os seus amigos, pode passar para os seus colegas, porque, como eu já falei, isso aqui é um algo mais. Isso aqui não faz parte do projeto acadêmico, é algo mais que vocês estão sendo agraciados, os alunos em primeiro lugar, que vêm à aula ao vivo, que têm a oportunidade de ver ao vivo, e aqueles que não conseguem ver ao vivo vão ver as aulas gravadas. Então, minha gente, amanhã, Direito Sistêmico, segunda, Direitos Sistêmicos e Práticas Integrativas, e só a última sugestão. Dentro do Direitos Sistêmicos e Práticas Integrativas, a gente está divulgando algumas entidades. Para vocês aí que se sentirem bem e querem ajudar uma entidade social, pode fazer colaboração, porque realmente, às vezes, a gente não sabe como chegar no lugar correto. Então, a gente, antes de colocar e divulgar, a gente avalia as entidades. E, com certeza, o nosso tempo hoje ele é doado para vocês. Muito obrigado demais pela presença de todos. Obrigado, Pri. Obrigado, Carla. Obrigado a todos os alunos presentes. Obrigado, professor Renato. Muito obrigado por acreditar nesse projeto. E até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos.